Hoje, vamos mergulhar num dos conceitos mais fundamentais do direito e da ciência política, que é a soberania. É basicamente a ideia que define o que é um Estado de verdade e por que ele não é só um bando de gente morando num lugar. Vamos entender como funciona esse poder supremo. Para facilitar, vamos pensar na soberania como o superpoder do Estado, sabe? É aquela autoridade máxima que faz com que ele possa criar suas próprias regras, manter a ordem e, o mais importante, sem precisar pedir permissão para ninguém de fora. Sem esse tal superpoder, tecnicamente nem existe um Estado. O nosso roteiro de hoje vai seguir 5 passos. Primeiro, a gente entende melhor o que é esse superpoder. Depois, a gente volta no tempo para ver de onde veio essa ideia de poder. Em seguida, vamos conhecer as regras do jogo com quem praticamente as inventou, Jean Bodin. Dali, a gente pula para uma crítica mais moderna, explorando o ponto cego do conceito com Giorgio Agamben. E, por fim, a gente amarra tudo para ver como a soberania funciona hoje, no século XXI. Então a primeira grande pergunta é: de onde é que vem essa autoridade toda? Quem deu ao Estado, lá no começo, o direito de mandar em todo mundo? A resposta para isso, olha, mudou, e muito ao longo da história. Lá na Antiguidade e na Idade Média, a resposta era bem simples. O poder vinha de Deus. Eram as doutrinas teocráticas. Mas aí, com o Renascimento, chega Maquiavel e dá uma chacoalhada em tudo. Ele começa a tratar a política como ela é, aqui na Terra, sabe? Uma ciência para conquistar e manter o poder sem misturar com religião. E, finalmente, na modernidade, Jean Bodin vai organizar essa bagunça toda e criar a teoria da soberania como a gente conhece. E essa mudança de mentalidade foi, radical. De um lado, a gente tinha essa ideia de poder divino, onde tudo se baseava na fé e o governante era tipo um representante de Deus. Do outro, Maquiavel chega e diz, olha, o que importa na política é funcional. O objetivo é pegar o poder e não largar mais. O critério não é mais se o governante é uma pessoa boa ou má, mas se ele tem sucesso no que faz. É uma virada de chave total. E é exatamente nesse cenário que aparece a figura central da nossa análise, Jean Bodin. Ele era um jurista francês do século XVI que pegou toda essa discussão sobre poder e deu um nome, sobrenome e regras bem claras. Basicamente, ele escreveu o Manual de Instruções da Soberania. Foi na sua grande obra Os 6 Livros da República, de 1576, que Bodin botou tudo no papel. Ele estava vivendo no meio das guerras de religião na França, um caos total. E ele dizia que, para evitar o colapso do país, era preciso ter um poder central, forte, que ninguém pudesse questionar. Esse poder supremo é o que ele chamou de soberania. Agora, o mais interessante é como Bodin descreveu esse poder. São 3 características que a gente precisa entender. Primeiro, a soberania é absoluta. Não tem ninguém mandando acima dela dentro do seu território. Segundo, ela é perpétua. Ela não morre com o rei ou com o presidente. Os governantes passam, mas a soberania do Estado fica. E terceiro, ela é indivisível. Não dá para fatiar a autoridade final. Ou se tem ela por inteiro, ou não se tem. Isso não é só uma teoria antiga, não. A gente vê a soberania em ação todos os dias. Quando o governo cobra impostos, por exemplo. Ou quando cria leis que todo mundo tem que seguir. Quando um tribunal dá a palavra final numa disputa. Quando o país decide ir para a guerra ou simplesmente quando imprime o dinheiro que a gente usa no dia a dia. Tudo isso são demonstrações práticas de soberania. Mas um ponto crucial aqui. Para o Bodin, dizer que o poder era absoluto não queria dizer que era uma tirania, que o rei podia fazer o que quisesse. Não era isso. Mesmo o soberano mais poderoso na visão dele ainda estava sujeito a algumas regras maiores, como as leis de Deus e as leis da natureza. O direito à propriedade, por exemplo, ele não podia violar. Agora vamos dar um salto no tempo, direto para o século XXI, para analisar uma crítica bem pesada a essa ideia de soberania. O filósofo italiano Giorgio Agamben olhou para esse conceito e achou o que ele chama de um ponto cego, um perigo que fica escondido bem no coração desse poder todo. Para construir sua crítica, Agamben resgata uma definição famosa de outro pensador, Carl Schmitt, que diz o seguinte: o verdadeiro poder soberano não se mostra na rotina, no dia a dia. Ele se revela de verdade no momento em que pode dizer: as regras normais não valem mais. O soberano é quem decide quando a normalidade acaba e a exceção começa. Ok, mas o que exatamente é esse tal de estado de exceção? Esse conceito é a chave para a gente entender a crítica do Agamben. Peça num momento de crise muito grave. Uma guerra, um desastre natural, uma pandemia. O estado de exceção é quando o Estado basicamente aperta um botão de pausa na lei normal. Ele suspende as regras para supostamente proteger a ordem. É uma área cinzenta, sabe? Fica ali entre a política e o direito, e a justificativa é sempre a de salvar o próprio Estado. E é aqui que vem a grande provocação de Agamben. E se a crise for usada como desculpa?
E se o soberano, que tem o poder de suspender a lei para todo mundo, começar a usar esse poder para se colocar de forma permanente acima da própria lei? O risco que a Agame aponta é justamente esse: o estado de exceção deixar de ser uma coisa rara e temporária e virar um jeito de governar. Isso cria um vácuo legal, uma zona cinzenta onde o poder soberano age sem limite nenhum. E aí, ele pode se tornar uma máquina letal, porque pode decidir sobre a vida das pessoas sem o freio da proteção da lei. Então como é que a gente junta a teoria clássica do Bodin com essa crítica super afiada do Agamben? A resposta está na forma como a soberania evoluiu. O superpoder ainda existe, claro, mas hoje em dia ele vem com limites bem definidos. Essa comparação aqui é fundamental para entender o cenário atual. A gente saiu daquele ideal do Bodin, de um poder absoluto no rei para garantir a ordem, e chegou na realidade das democracias constitucionais. Hoje, a soberania é limitada. O poder supremo não está mais na mão de uma pessoa, mas sim no povo, e é exercido por meio da Constituição. E essa soberania tem freios, os direitos humanos e a boa e velha divisão de poderes. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. A soberania, esse poder supremo, ela é a guardiã da ordem e da segurança, ou ela é a porta que, se ficar meio aberta, pode levar à tirania? Como a gente viu, a resposta parece não estar no poder em si, mas nos limites que a gente impõe a ele. E entender essa tensão é o primeiro e mais importante passo para entender o direito constitucional.